Fala galera, beleza? Professor Wagner Araújo aqui com vocês para mais uma aula e para mim é sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui, beleza? Aula de hoje, notação científica e ordem de grandeza, beleza? São dois assuntos que dificilmente eles aparecem como uma questão específica num vestibular ou num concurso, né, e etc, mas ele é bastante utilizado para a gente conseguir finalizar as questões, tá? Então, para que serve a ordem de grandeza e a notação científica? Ela serve basicamente para a gente conseguir expressar números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais simplificada. Esse é o intuito lá das notações científicas, tá? Então, quando a gente fala de notação científica, nós estamos falando de números que são escritos do tipo A vezes 10 elevado a n, beleza? Onde esse valor de A é um valor que ele é maior ou igual a 1 e ele é menor do que 10, tá? Então, esse valor que vem aqui na frente, né, isso aqui é um número escrito em notação científica, é sempre um número vezes 10 elevado a n, ou seja, é sempre um número que utiliza uma potência de 10, só que esse valor de A aqui, ele tem que ser um valor que esteja entre o 1 e menor do que 10, ou seja, não pode ser 10, mas pode ser um número muito próximo de 10, ou seja, 9,99999 e assim por diante, beleza? E o valor de n, ele tem que ser um número pertencente aos números inteiros, beleza? Então, esse cara aqui só pode ser um número convencional, negativo ou positivo, menos 1, menos 2, menos 3, 5, 10, 9, 30, beleza? E o A tem que ser um número compreendido entre 1 e 9,9999, muito próximo de 10. Beleza? A gente vai entender uma seguinte situação agora. Pensando em número com vírgula, sempre que eu andar com a vírgula para trás, eu sempre vou contar em somar zeros. Pega essa visão aqui. E sempre quando eu ando com a vírgula para frente, eu sempre vou pensar em diminuir zeros. Tranquilo? E somar zeros, isso quer dizer acrescentar valores ao expoente da base 10. E diminuir zeros é subtrair valores do expoente da base 10. Tá? Então, aqui a gente vai pensar em somar no expoente. E aqui nós vamos pensar em diminuir no expoente. Tranquilo? Então, vamos pegar um exemplo básico aqui, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho esse número aqui, 3,6. Não, 3,6 não, vamos trocar aqui essa opção. Vamos botar aqui uma opção, por exemplo, 36. E eu quero escrever esse número na forma de notação científica. Então, sempre quando eu pego um número convencional desse aqui, ele sempre tem do lado dele uma potência de base 10 elevada a zero. Porque 10 elevado a zero é 1. Então, 36 vezes 1 volta a ser o 36. Agora, esse valor de A, que é o número que fica aqui na frente, ele não tem que estar compreendido entre 1 e 10? Então, eu percebo que 36 não está nesse intervalo. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu não tenho vírgula aqui, eu admito que a vírgula esteja aqui no final. E para fazer com que ele fique entre 1 e 10, a vírgula tem que vir para cá. Então, eu voltei aqui apenas uma casa. Então, eu sei que quando eu volto, eu somo zeros, ou seja, eu somo lá no expoente. Então, se eu voltei apenas uma casa aqui, eu vou adicionar uma casa aqui em cima. Então, eu vou ter 3,6, que a vírgula vem para cá, vezes 10 elevado a 1. Show de bola? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar aqui como suposição o número 0,745. Beleza? Então, veja bem. Eu tenho esse cara aqui, que não é um número no intervalo entre 1 e 10. Então, para eu fazer esse número ficar no intervalo entre 1 e 10, eu preciso fazer com que essa vírgula aqui ande uma casa para
frente, que a vírgula venha para cá, para ficar 7,45, que está no intervalo entre 1 e 10. Então, como eu andei uma casa para frente, eu tenho que fazer o quê? Diminuir no expoente. Como eu só andei uma para frente, diminui uma casa. Então, eu sei que esse cara aqui, o 0,745, eu posso multiplicar aqui vezes 10 elevado a zero. Como eu só andei uma casa para frente, eu vou diminuir uma casa aqui em cima. Então, vai ficar 7,45 vezes 10 elevado a menos 1. Show de bola? Vamos fazer um número agora maior do que esse. Bem maior. Vamos pegar um número, por exemplo, 300 milhões. Tranquilo? Então, o número 300 milhões, eu sempre posso, para escrever notação científica, acrescentar esse 10 elevado a zero. Tranquilo? Para esse númerozão todo aqui, passar a ser quem? O valor de A. Só que aqui está muito maior do que o intervalo entre 1 e 10, como diz aqui a nossa aula. Então, eu preciso voltar quantas casas? A vírgula, como se estivesse aqui, ela tem que vir para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre quando eu venho para a esquerda, eu tenho que somar no expoente. Como eu voltei 8 casas, eu adiciono aqui 8. Então, eu posso ter o 3,0 vezes 10 elevado a 8. Show de bola? Pegando mais um exemplo agora, um extremamente pequeno. Vamos pegar aqui o 0,000721. Beleza? Então, é um número bem pequeno. Tá vendo? E eu preciso colocar, para conseguir resolver esse exemplo, o que a gente precisa fazer? Como eu disse na aula, todo número eu posso acrescentar aqui o vezes 10 elevado a zero. E agora eu ver para onde vai a vírgula. A vírgula está aqui e ela tem que chegar aqui. Vai ficar 7,21, que está nesse intervalo aqui. Então, eu fui para frente. 1, 2, 3, 4 casas. Então, aqui vai ser... Tem que diminuir 4 daqui. Então, vai ficar 7,21 vezes 10 elevado a menos 4. Show de bola, galera? Então, sempre quando eu volto com a vírgula para a esquerda, eu somo lá no expoente. Sempre quando eu vou para a vírgula para a direita, eu diminuo no expoente. Show de bola? Agora, usando esse conhecimento que a gente acabou de adquirir sobre notação científica, vamos falar de ordem de grandeza. Beleza? A ordem de grandeza é exatamente um número como esse. A vezes 10 elevado a n. Só que tem uma observação. Se o valor de A for um valor maior do que 3,16, nós vamos arredondar esse A para 10. E se o valor de A for um valor menor do que 3,16, nós vamos arredondar esse cara para 1. Tá? O valor de A. Percebe que nas notações científicas, aqui, né, o número pode parar quebrado desse jeito, tá vendo? E quando nós estivermos falando de ordem de grandeza, esse valor de A, ele sempre vai ser arredondado ou para 10 ou para 1, dependendo do caso. Então, pegando esse primeiro exemplo aqui, como resposta, o 3,6 vezes 10 elevado a 1, nós temos que 3,6 é um número maior do que 3,16. Então, nós vamos arredondar ele para 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a 1, que vai ser igual a 10 elevado a 2, porque aqui é como se tivesse 1 também. A gente repete a base e soma os expoentes. Show de bola? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui, 7,45 vezes 10 elevado a menos 1. Beleza? Então, olha só, o que a gente percebe aqui? 7,45 é um número maior do que 3,16. Então, arredondo ele para 10. Lembrando que eu estou observando apenas o valor de A. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 1. Então, aqui é como se tivesse 1, repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. 1 mais 1 menos 1, 0. Então, 10 elevado a 0 é 1.
Então, em ordem de grandeza, esse número aqui é aproximadamente esse cara aqui. Tranquilo? Vamos pegar esse aqui agora, por exemplo, ó, só para a gente poder finalizar esse quadro aqui nessa parte. O 3,0 vezes 10 elevado a 8. Eu percebo que o 3,0 é um valor menor do que 3,16. Então, nós arredondamos ele para 1. Então, aqui ficaria 1 vezes 10 elevado a 8, que é igual ao próprio 10 elevado a 8. Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Beleza, galera? Então, até aqui, nós vimos sobre o que é notação científica e o que é ordem de grandeza, trabalhando suas propriedades. Agora, no próximo quadro que eu vou descer aqui agora, nós vamos fazer uma questão, para a gente poder finalizar essa aula. A questão é o seguinte, exemplo, em um evento, segundo os organizadores, estão presentes 1.100.000 pessoas. Já a polícia estima ter aproximadamente 850.000 pessoas. Podemos dizer que, em ordem de grandeza, ambas as fontes estimam a mesma quantidade, né? Como isso aqui são estimativas, né? Então, nenhuma das duas tem certeza, é uma estimativa. Então, para que isso seja válido, né? Ambas têm que, em ordem de grandeza, teriam que necessariamente ter o mesmo valor. Mas vamos observar e verificar se isso é verdade. Então, pegando o número aqui, né? Segundo aqui os organizadores, nós temos ali 1.100.000 pessoas nesse evento. Escrevendo isso aqui em notação científica, como não tem vírgula, tem que trazer a vírgula para cá. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a quanto? 6. Beleza? Agora, segundo a polícia militar, né? Segundo a polícia, nós temos o seguinte, 850.000 pessoas. Então, aqui, resolvendo aqui, ó, quando não tem vírgula, vem com a vírgula para cá, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula veio para cá porque 8,5 é um número compreendido entre 1 e 10, como a gente viu lá na aula, na página anterior. Então, eu voltei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, aqui eu vou ter 8,5 vezes 10 elevado a 5. Agora, vamos colocar esse cara aqui, só uma observação. Esse grupo aqui, de resposta, ele está em notação científica. Tranquilo? E a questão quer que a gente verifique em ordem de grandeza. Então, agora eu vou passar esse cara aqui para a ordem de grandeza. Como eu disse na aula, se o número for menor do que 1,1, ele volta para 1. Ou menor do que 3,16, ele volta para 1. E se ele for maior do que 3,16, ele vai para 10. Então, 1,1 é menor do que 3,16. Então, ele vai virar 1 vezes 10 elevado a 6. Isso vai ser igual a 10 elevado a 6. Agora, esse número aqui de baixo, ó, 8,5, é maior do que 3,16. Então, ele arredonda para 10. Então, vai ficar 10 vezes 10 elevado a 5. Potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, a gente verifica que eles são iguais. Ou seja, estão falando da mesma quantidade. Tá certo, galera? Então, obrigado por chegarem até aqui. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Para que a gente possa disseminar a matemática aí por cada vez mais pessoas. Valeu? Um grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.